para mais um episódio do podcast do Dicas da Gabi Maia, o primeiro do ano 2026. Sejam bem-vindos. Hoje estou recebendo dois Pietros, de frente com os Pietros. Né? Aqui a gente fala sobre o cinema tocantinense, sobre o audiovisual em geral, né? Nacional, que a gente está tendo muito orgulho, inclusive amanhã, dia 22, que a gente está gravando dia 21, amanhã tem indicação ao Oscar. Será que vamos ter agente secreto por aí? Então, sejam bem-vindos. Vocês são atores, Pietros. Se apresentem, vamos lá, faz um pouquinho de vocês. Boa vontade. Duas gerações, Pietro. É que eu sou mais velho e tem mais coisa pra falar. O Pietro, se for contar a vida dele todinha aqui, vai ficar só... Portfólio gigantesco. Então, olá, gente. Meu nome é Pietro Demarque. Eu sou cantor e ator. Estou iniciando agora na atuação de cinema, né? E é um prazer enorme estar aqui com vocês dois, né? Que são pessoas que eu admiro muito. São pessoas assim que significam muito para mim, principalmente nesse processo do filme, né? Pessoas que eu ganhei muita afinidade. Então é muito bom estar aqui com vocês e eu tenho certeza que vai ser muito bom. Eu sou Pietro Lamonier, eu sou ator há muitos anos, comecei no teatro, depois fui para música e hoje estou no cinema. Fazendo preparação de elenco, direção, roteiro e o que for mais, né? Estilo cinema de guerrilha, né? Que ideia a gente tá fazendo. Abriu espaço, a gente tá lá. Tamo junto, o negócio é fazer. O negócio que a gente quer fazer. Então, gente, eu trouxe vocês aqui hoje. Geralmente eu gosto de colocar um link entre os meus convidados, né? E vocês dois estavam no filme Circo dos Sonhos, que estreou ano passado, recente, foi dia 15, aqui em Palmas, e 17 de dezembro, lá em Araguaína, que é o primeiro longa-metragem de Araguaína, né? É um filme bem bonito, que você é o filho do protagonista, estreando, e o Pietro estava como preparador de elenco. Como foi esse trabalho para vocês? Foi muito bom, porque assim, foi um desafio muito grande, sabe? Quando me chamaram para fazer o teste, né, eu fiquei... Eita, será? Aí eu primeiro fiz pro José Newton, né? Uhum. Aí depois a Cíntia pediu, você não quer fazer pra outra? Eu falei, não. Então vamos fazer, né? E aí no momento que eu passei eu fiquei meio em choque, né? Eu falei, meu Deus do céu, agora eu vou ter que ir. E aí fui muito bem preparado pelo Pietro, né? Ele me trouxe muita tranquilidade porque eu tava muito apreensivo, né? Porque é uma coisa nova, né? A gente tem medo do desconhecido, a gente tem medo do que a gente não presenciou ainda, né? E aí eu fiquei muito apreensivo, mas no final deu tudo certo. A direção foi ótima, perfeita. A preparação de elenco foi muito boa. E no final deu tudo certo. No Circo dos Sonhos, uma coisa muito peculiar, assim, aconteceu, né? Porque era um elenco muito grande. E era um elenco muito grande que rolava o tempo inteiro. Tava muita gente em cena o tempo inteiro. Então, assim... Você sabe, né, como é que foi, né, Gabi? Então, assim, foi um trabalho muito intenso nesse sentido de como é que eu vou construir esses personagens, né, de cada um, ajudar eles a montar esses personagens e linkar todo mundo em cena, né, arranjar a agenda dessa galera também, né, porque o preparador acaba entrando nisso também, né? Sim. De como é que a gente vai juntar essa galera toda dentro de um espaço para poder todo mundo atuar. Então, foi meio que um processo que o Meisner fala de tijolo por tijolo, né? Então, assim, deixa eu destrinchar essa cena aqui e pegar parte por parte e ir montando com eles devagar até preencher esse quebra-cabeça todo. Então, assim, foi um processo... muito estressante nesse sentido, mas foi gratificante pra caramba. Foi muito gratificante. Teve até o lance do Davi, né? Você falando dos dois Pietros, né? O Davi Sambarilov, ele virou assim, não, esse aqui é o Pietro 1T e esse é o 2T. Aí ele ficava, 1T, aqui, vem cá. Aí viu o Pietro, 2T, porque o meu é com dois T's. E o seu é com um T só. Aí ficava, mas era muito legal, porque aí virou
a gente meio que virou uma amálgama mesmo, assim, de carinho, de afeto uns com os outros, né, no processo. Foi muito, muito gostoso. Não, e quando a gente estava lá, a gente percebia que até os mais velhos tinham uma troca bacana com vocês que estavam começando, né? O Davi Sambarilov e Exatamente. o Guido. O Guido estava fantástico nesse filme. E vocês, parecia que você estava ali de boa. Eu tava bem de boa porque eu já tinha sido muito bem preparado, sabe? Mas se fosse antes... Tremendo. Mas eu tava bem tranquilo, assim, em questão de tudo, porque o Pietro preparou, tranquilizou a gente muito bem, muito bem. A gente viu que tinha personagens que estavam bem mais desesperados e o Pietro conseguiu conter totalmente. Foi maravilhoso. O processo de preparação é um processo muito delicado, assim, né? Que você não tá lidando E é uma bagunça, né? É assim, você tem que ir entendendo cada um dos atores, como é que cada um funciona, para você saber extrair dele. Porque, assim, técnicas a gente tem várias. A gente tem muita técnica. Tem Meisner, tem Chubbuck, tem a Stella Adler, Fátima Toledo, né? Eu fiz um curso dela que foi muito bom. Foi muito bom. Mas bem visceral, né? É muito visceral. Uma coisa que não que é ruim, não que é porque, assim, para cada pessoa você alcança de uma forma diferente. Então, assim, eu gosto muito de usar a imaginação para poder trazer a pessoa para dentro. Por quê? Porque a imaginação, ela ativa o seu corpo. Né? Quando você está parado aqui, você imagina que está brigando com alguém, você sente a raiva vindo do seu corpo. Entende? Então, a gente entende que a imaginação ativa esse lugar sem eu ter que pegar de você lugares que são muito delicados teus para poder colocar dentro do processo. Então, eu como psicólogo, né, que sou, já vou para quase 20 anos de psicologia, então eu tenho muita cautela quanto a isso, de respeitar aqueles lugares, aqueles pontos e fragilidades. Às vezes o autor nem consegue sair, né? Não consegue. Dependendo do trauma. Não, eu já vi um negócio que falava com uma menina que foi abusada e o personagem dela entrava nessa questão do abuso. E aí a pessoa que estava preparando ela pedindo, olha, faz o seguinte, pega daquilo lá e coloca aqui. Cara, eu acho isso muito dolorido. Pegar a faca e girar, né? Entende? Não, mas aí pode ser um negócio terapêutico. Tá, tudo bem, o preparador é psicólogo, depois ele vai continuar atendendo ela depois disso, vai ter um tratamento, vai ter um cuidado com ela nesse sentido. Então, eu acho desnecessário nesse ponto, entendeu? Mas é um processo, tem gente que opta por aí, entendeu? Delicado, mas tem gente que opta por aí. Eu não opto, eu gosto da imaginação. Então, o que a gente fez? A gente foi tijolo por tijolo. Primeiro, a gente leu o texto, entendeu, vamos então construir o backstory desses personagens, né? Então, cheguei no Pietro, aí tentei separar em núcleos, né? Tipo, tem um núcleo aqui, tem um núcleo ali, tem outro núcleo aqui. Então, vamos trabalhar o núcleo adolescente, que era o Pietro, a Haru e o... Não, que foi o menino que você fez o teste para ele. Eu esqueci o nome José. agora. E aí foi o Ítalo, né? O Ítalo também estava muito bem. Não, o Ítalo estava muito bem, cara, muito engraçado. Ele cara. era a parte cômica. Muito, ficou todo mundo o assim. Alívio da os meninos foram muito bons, né? Foi, assim, a ala adolescente ficou muito, muito gostosa, assim. Eu acho que eles trocavam muito e estavam dando sempre juntos. Então, isso acabou fortalecendo aquilo que a gente viu em tela, né? Uma amizade, uma conexão. Então, ficou bem gostoso isso. E aí a gente foi trabalhar, pegar cada personagem, falar como é que é, de onde é que veio, como é que foi isso. E assim, quanto mais específico você vai montando o personagem, tipo, você foi em tal dia, em tal lugar, foi, como é que era a cor de tal coisa, como é que você comeu naquele lugar, estava gostoso, essas coisas, quanto mais específico, mais você ativa a imaginação. E aí é isso que a gente ia trabalhando, essa coisa mais específica. E uma coisa que a gente faz muito, que é preencher as lacunas do roteiro. O roteiro não vai te dar tudo. Não vai te dar tudo.
Então você tem que preencher essas lacunas, Exatamente. né? Ver o seu personagem, viver o personagem desde antes, né? Uhum, exatamente. Por mais que o roteiro seja bom, nunca tá, né? Nunca vai, não. Nunca. E ele não vai, ele é só um recorte daquela situação, né? Só um norte, né? Então, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Vocês já devem ter visto essa pergunta. O Pietro tenta resumir. Eu, O La Mulher. você viu? Por isso que eu falei, não, fala primeiro que depois... Mas como foi o começo para vocês chegarem no audiovisual? Porque, assim, o pessoal que assiste a gente, geralmente é quem está interessado no cinema. Né? O nosso podcast é voltado para o audiovisual tocantinense, ou é curioso, ou realmente está a fim de trabalhar. Então, eu gosto de perguntar como foi o começo, para dar pelo menos um nortezinho para quem quer começar. Né? Então, fala um pouquinho. Vamos começar com Pietro Demarque, para depois falar. Você tem que resumir bastante, tá? Sim, senhora. Então, o começo eu diria que é pra você literalmente começar com aquele projetinho que você às vezes fala, não vai dar em nada, e às vezes acaba dando. Por exemplo, eu comecei com uma oficina de teatro que eu fiz, que a início eu não ia fazer porque a minha rotina da faculdade já é um pouco pesada, né? Mas aí eu Só um falei... adendo. Você faz faculdade de quê? Eu faço de odonto, esqueci de falar. Tudo a ver Odontologia. com audiovisual. Tudo a ver. É normal. Vai, continua. E aí, a início eu também tive uma resistência, assim como foi no filme, de começar, né? Eu falei, não, será que vai dar em alguma coisa? E aí eu comecei, e lá que a Cíntia me viu, que foi uma peça que a gente estreou de teatro não, de comédia, né? Então eu fiz só pra adquirir conhecimento mesmo, na época eu não atuava. Então, eu tive que dar esse pequeno degrau para que a Cíntia me achasse, né? Ela já me conhecia, mas ela não sabia que eu atuava, né? Nem eu sabia que eu atuava. Você começou como cantor, né? Que eu lembro Sim. que você estava num show de talento, você era pititiquinho. Sim, comecei Pela cantando. fundação, eu acho. Foi isso? Fundação Cultural? Foi? Como que foi esse comecinho? Então, eu comecei a cantar aos meus 5 anos de idade. Mas era só gente. na frente do computador, né? Eu cantava muito, mas eu tinha muita vergonha. Não conseguia cantar nem na frente da minha mãe, nem no banheiro. Nossa, uma vez a minha irmã, ela me gravou no banheiro. Eu fiz uma birra toda, eu fiz uma bagunça pra ela apagar o vídeo. Eu tinha muita vergonha, não conseguia cantar na frente de todo mundo. E aí, mas aos 11 anos, eu comecei a explorar mais esse lado, começar a perder a vergonha, comecei a cantar na igreja, né? E aí eu comecei a me apresentar um pouquinho, participações ali. Ia no lugar, eu via que alguém tava cantando, ia lá, pedia pra cantar um pouquinho. Aí aquilo eu fui me soltando mais, né? E aí que eu comecei a me apresentar mais, fazer shows. E aí eu participei do Canta Comigo Team também, que foi em 2021. E aí lá foi assim, pra mim, o auge, porque foi muito, muito bom. Muito bom pra mim, assim, me reconhecer como artista, né? Porque é muito importante isso pro artista se reconhecer. Tinha quantos anos quando tava... Eu tinha 15, no Canta Comigo. E aí, mas assim, eu já tive vontade de cantar, né? Mas, quer dizer, de atuar, mas aí era uma coisa mais retida, né? Falei, não, deixa pra lá. E aí foi nessa peça de teatro que eu consegui aflorar isso, sabe? Esse desejo que eu falei, nossa, eu realmente gosto disso, de atuar. Então, esse é o início, esse foi o meu início, sabe? De começar aquele projeto assim pequeno, que você fala, não vai dar em nada, né? Às vezes lá você consegue começar, né? E você sentiu diferença do teatro para o cinema? Nossa, demais. Demais, demais. Grande, Toda né? a preparação, todo o sentimento de estar ali atuando é totalmente diferente do cinema. O lance do teatro e do cinema é assim, exige do ator as mesmas coisas em questão de sentimento, né? Mas Sim. são lugares diferentes que exigem outras habilidades do ator. Que aí é tenso, assim. Outras preocupações, Outras né? preocupações. Eu acho que é esse o ponto que você falou. Eu acho que entender também... Porque muitas vezes a Amandinha veio até aqui, a Amanda Nobre. Uhum. Ela veio, que era o primeiro dela também, no Em Sim. Dramas. Não sei se vocês chegaram a assistir. Não, Ela tá muito bem. Só que ela falou, meu Deus, eu não sabia o que era plano, não sabia o que era lente, qual a lente que tá pegando,
qual é o espaço que tá pegando. E isso faz diferença também, né? Faz. E às vezes o ator chega lá sem... Não, é um teatro, a gente vai gravar como se fosse teatro, e não é. Não, Eu acho bem... O cinema e o teatro são coisas muito bonitas, mas totalmente diferentes. Totalmente diferente. No teatro, imagina, o público está ali parado e você precisa alcançar o público. Então, as expressões elas precisam aumentar, elas precisam ter uma extensão mesmo. É importante para que a pessoa da última ponta da plateia consiga te ver e te ouvir. No cinema, a gente vai até o ator. Então, ele não precisa dessa técnica de expressão para fora. Ele precisa estar natural e viver aquilo dentro. Assim como no teatro a gente também vive dentro, não é uma coisa diferente. Mas você não precisa se expressar para que o outro te veja. Ele já vai te ver naquele ponto ali. Às vezes só o olhar já muda tudo. Eu vi um filme agora, novo desse, Sentimental Value. Valor sentimental. Valor sentimental. Cara, pode ser concorrente do Agente Secreto. É o Skarsgård lá. Ah, ele é fantástico. Ele tem uma hora que ele tá vendo a menina ler o roteiro dele, e aí ele para, e assim, você vê no olhar dele que não era ela que ele queria. Ele olha com muito... Ele tá aqui, ele tá parado. A gente não, ele não tá assim... Não, ele só... O olhar dele, você fala, não, ele não quer ela. Ele tá forçando, ele não quer ela. Bicho, aí você fala... Tem uma vida acontecendo ali dentro, entendeu? O cara se preparou para que aquilo rolasse. Então, assim, a atuação do cinema, ela tem essa peculiaridade, que você tem uma vida interna muito movimentada dentro e que a gente chega perto dela. Não é ela que vai para perto de você, é a gente que vai chegando mais perto dela. Então, essa, para mim, é a diferença mais crucial, assim. Às vezes a câmera tá bem aqui na tua fuça. Exatamente. Você não precisa fazer grande, até porque o foquista sofre, né, nessa hora. Muito. Mas é. E o teu início, Pietro? Porque a gente já veio alguns convidados aqui que alguns já mencionaram você. Por que será? Não sei. É uma pessoa rodada, né? Inclusive, gente, eu comecei com ele. Foi mesmo. No teatro, lá em 1900 bolinha, não vou falar o ano, pra poder... A gente não precisa, né? Mas lá em 1900 bolinha... bolinha, foi mesmo. Mas eu comecei no teatro, na verdade, com os menestréis. Depois fui para um teatro, vamos dizer assim, de estudo mesmo, né? Num estudo mais quase acadêmico. Mais técnico, e assim, fui bebendo de outras coisas, mas ao mesmo tempo que eu comecei no teatro, e isso eu falo pouco, mas eu também comecei na TV, que eu comecei a fazer propaganda política, propaganda comerciais na TV, e tudo isso eu recebia muitas dicas dos diretores que vinham, que geralmente vinham de fora, tipo Sérgio Leão, o Alexandre, que vinham de Goiânia e tal. Sérgio hoje tem a Casa das Tortas, né? Não sei se já fechou, mas na época tinha a Casa das Tortas, que ele abriu depois que veio para cá. Então ele fez muita publicidade, propaganda e tal, e aí eles iam me dando dicas, cuidado, tá exagerando muito, cuidado aqui, não precisa disso tudo, né? A gente tá vendo, a tela tá... Então isso vai dando, e foi aos 14 anos que eu comecei com isso. E aí... Na universidade, eu ficava mais com o pessoal de publicidade e comunicação do que na psicologia. E aí, também fiz um monte de curta, um monte de brincadeira, assim. Depois... Na época tinha o Chico, né? Tinha o Chico. Eu apresentei duas vezes o Chico, o 1 e o 2. Saudades do Chico. Não, era fantástico. Ju, vamos voltar com o Chico. Ela está correndo atrás disso. Eu sei que tem... Ah, delícia. E aí... fiz meu primeiro longa, foi com o Andrezão, que eu atuei no Palmas Eu Gosto de Tu, na vertente dele lá, né? Fiz série com o Nival, né? Nival Correia, fiz o Boneco de Barro e o Rei com ele. E aí, assim, na questão da preparação de elenco, eu comecei, na verdade, com meu clipe.
que eu peguei, fui fazer o Preguicinha, que é um clipe meu de música e tudo, e eu comecei a preparar a atriz, e eu fui atrás do Beto o Giovanetti, para poder gravar o clipe. E ele falou, vamos lá. E aí eu comecei a mexer com ela, e aí ele falou, pô, isso aqui é interessante. E aí a gente começou a fazer um monte de clipe, e todo clipe era uma preparação. E aí a gente fez, na época da pandemia, de 2020 até 2022, final de 2022, a gente fez 32 clipes. Caramba. Nos 32 clipes, a gente fez todos, tiveram preparação. Todos a gente teve esse rolê. E aí o Beto me chamou para fazer a preparação do Fuga. E na época a gente chamou o Ted para entrar. E o Ted não tinha feito cinema, nunca tinha feito cinema. Ele era só da comunicação. Ele era só da comunicação. E aí, na primeira leitura dele, tanto o André quanto o Beto falaram assim, cara, não vai dar certo, não vai rolar. Eu falei, não, calma que a gente vai conseguir. Ele arrasou, assim, na primeira Sim, temporada. Foi pancada, na segunda também, ele mandou super bem. E a segunda também preparei. E aí foi uma coisa que foi levando a outra, assim, e hoje estou nesse ramo da preparação, e é uma coisa fantástica para mim, né, no cinema. A gente foi fazendo esse link, mas desde os 14 anos que eu tenho aí esse rolê no negócio. Eu não vou perguntar quantos anos, não, que é melhor a gente deixar quieto essa parte. E casa muito com a psicologia também, né? Tudo Muito, isso. Então, muito. acho que essa bagagem da psicologia Sim. também já entrelaça bastante com a preparação, né? E, então, isso é muito legal. Tipo, no Circo dos Sonhos, a primeira vez que a gente abriu a câmera com o Davi ele já é de uma geração que pegava... E ele é foda pra caramba, né? Assim, desculpa o termo, mas ele é muito bom. Então, assim, ele pegava o texto, ele só lia, entrava em cena e já matava. A velha guarda é assim. Não tinha esse negócio de preparação. Né? Ele falava com o diretor falava o que ele queria, jogava em cena e acabou. Quando a gente começou com ele no Circo dos Sonhos, ele falou assim, eu não acredito em processo, para mim não precisa, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, vixe, agora como é que eu vou fazer? Vou fazer com os meninos todos e vai ficar esse de fora? E é ruim, né? Aí vai ficar complicado, como é que encaixa? Mas aí fui usando da psicologia para poder trazer ele. Falei assim, não, vamos tentar. E foi. De repente, ele estava dando dicas e dicas dentro do processo, ajudou muito dentro da preparação. Foi um cara sensacional, assim, de cuidado. Ele, o Guido, que tinha uma mais tarimba de cinema, né? Ajudou a galera pra caramba, dando dica, sabe? Então, virou uma família naquele momento ali da gravação. Família real, né? Foi bem bacana. É isso. Eu acho, assim, que a gente vem falando durante esses episódios que a gente tá... Que o cinema tocantinense, a gente vem muito na guerra, né? Na guerrilha, Sim. vai na raça, Uhum. né? E eu acho que quando a gente vê um preparador de elenco que é daqui, que faz curso, inclusive você fez um curso no semestre passado, vai fazer outro agora, né? E quando a gente vê assim, tá abrindo portas para escolas. Uhum. Porque geralmente a gente vê o quê? Os atores que a gente consegue, que a gente quer que seja tocantinense, vêm do teatro. E aí vem a diferença grotesca que é teatro para cinema. E isso é muito bom, muito importante quando a gente fala, não, tem um preparador de elenco do Tocantins. E foi maravilhoso, porque eu fiz o curso. E foi maravilhoso, porque eu fiz assim, sou atriz? Já fui atriz. Mas hoje eu prefiro ser continuista e diretora. Mas eu falei, não, por que não fazer para poder aumentar a minha... Até para aumentar como diretora, né? Na hora que eu fui lá, eu falei, cara... Se aparecer papel, eu vou querer também. Você arrasou, cara. Você mandou benzaço no curso. Caramba. Foi de arrepiar a sua cena. Eu quero ver. Não, nós estamos montando. Já nós vamos mandar. Mas isso que você está falando, eu acho que é essencial. Porque, assim, o cinema tocantinense, ele está a todo vapor. A gente está fazendo muita coisa. Tá muita coisa mesmo. Esperamos continuar. Glória a Deus, vamos Por rezar favor, aqui. Vamos ver as mãos. Leis de incentivo. Apareçam, cadê a penal? Tá faltando. E eu acho que assim, a gente
precisa entender que tem processos que são a base da coisa, né? Como é que eu vou colocar na frente da câmera alguém que não está preparado para poder estar ali? Como é que eu vou começar um projeto se o roteiro não está bem trabalhado, né? Os atores não entenderam bem esse roteiro. Não entenderam o personagem. Não entenderam o personagem, sabe? E aí, na hora que vai filmar, tá preocupado mais com o que tá na tela, com a beleza da fotografia, se o som tá ok. Mas a matéria-prima daquilo... E até o texto decorado demais. Texto muito quadrado, né? Não tá fluido, não tá... Então, tudo isso, eu acho que vem muito a colaborar com o cinema tocantinense quando a gente começa a ter esses lugares. Tipo, igual eu assisti o Match, né? Match, fantástico. Achei um curta muito massa. Primeiro, o roteiro é muito bom, então para de falar que você é só continuista e diretora, que você é roteirista também. Tá, vou aceitar as elogios. O roteiro é muito bom, de verdade. E eu quero assistir também. Não, ficou sensacional. Acho que o tema é fantástico também, né? Que o abuso, ele perpassa não só a física das coisas, mas tudo que é digital, tudo que, né, vai para além disso. Então, assim... Nós, mulheres, sofremos com isso. O tempo inteiro, até cara. Na internet. Até na internet. Então, assim, lugar nenhum tá seguro, né? Vamos dizer assim. E aí, o que eu percebo? Você optou por coisas... primeiro, um roteiro. Você botou o roteiro na mão da Érica, por exemplo, que olhou, que fez cortes, que falou, isso aqui é legal, isso aqui não. Então, você ouviu, que eu acho que a gente tem muito disso ainda, né? Eu acho que o diretor tem muito isso, né? Eu tô com o roteiro aqui, ninguém vai mexer, não é para Não, caiu na mão da equipe. O roteiro deixa de ser seu. Deixa de ser seu, essa... né? Então, assim, esse já começa o básico. Depois eu vou preparar os atores. Gente, vocês estão entendendo que esse personagem quer nesse momento? O que ele quer nesse momento? Ele precisa do quê aqui? Qual o objetivo dele nessa cena? Tudo isso você vê no match, eu vejo no match, tudo bem preparado. Sair de uma cena para entrar noutra, às vezes a gente não grava ela na sequência. Então, você tem que o diretor tem que estar com isso na cabeça. Bicho, isso aqui vai dar ruim. Se eu não trouxer nessa cena o sentimento que eu deixei lá atrás, aberto, né? Vou perder isso e na hora da montagem não vai fazer sentido. Então, assim, tudo isso eu vejo que no match você fez. E é uma coisa que às vezes a gente perde, porque a gente se fecha. E aí a gente fica muito na questão só da fotografia e do som e esquece o material, a matéria-prima que a gente precisa ter. Entende? O cinema é tudo... engloba tudo, né? Não tem jeito. Tanto é que a gente tem premiação para todas as categorias. Categorias de caracterização é importantíssima, porque para você entrar no personagem, até para você se ver no personagem, a caracterização faz uma diferença. Nossa, a sua caracterização no apoio cultural era surreal. que na hora que a gente viu o Pietro transformado no Pietro, que o personagem é o mesmo nome, ele mudava, era outra pessoa. E assim, caracterização é importante, a fotografia é importante, o som é importante, mas a arte é importante e a preparação de elenco é extremamente importante. Eu não tô vocês tiveram sorte, tá? Porque vocês tiveram um preparador de elenco perto de vocês por um bom tempo do filme. Porque nem sempre é assim. Nem sempre tem um preparador. E tem um lance que, assim, eu não tô desmerecendo nem a fotografia, nem o som, tá, gente? Não. Acho que o cinema tocantinense já chegou num nível maravilhoso de fotografia, som, técnica, de uma forma geral. Sim. Tá muito bem. Eu acho que a gente... Até trilha também, né? Porque trilha, tem o Heitor e o Yuri fez Fred Garibaldi, cara. O Yuri fez um trabalho fantástico no match, maravilhoso. Então, assim, a gente tem trilheiros muito bons já, entende? Já tem know-how, já tem entendimento, já conhece os plugins, tudo que a gente precisa, né? Mas eu digo assim, tem uma matéria-prima, porque como o cinema vem da foto e quer captar aquele instante, a técnica para captar a gente já tem, mas o que a gente está captando? A essência do que está captando.
né? Então é isso que eu acho que a gente precisa entender que precisa ser trabalhado, entende? Tipo, um roteiro bem trabalhado, com atores bem trabalhados, eu tenho a matéria-prima do que eu quero captar. É isso. Eu falei muito, né, gente? Fala pra caralho. Não, é ótimo. É aulas. Pietro, você que tá muito quietinho aí, porque Oi. o Pietro fala demais. Mas tem que falar mesmo, que esse aqui é um poço de sabedoria, tem que falar mesmo. Eu falo não, senão ele vai ficar muito inchado. Não pode ficar falando, né? Coitado. Eu já tô inchada, que ele me elogiou aqui, eu já falei, ai meu Deus. A gente é bem... Mas, voltando aqui pro circo, você foi um dos, querendo ou não, tava no núcleo principal do filme, filho do protagonista, que o Guido era o grande protagonista daquele filme. Como foi pra você, assim, atuar com essas pessoas, que o Guido, o Davi, os outros também que estavam muito bem, né? Mas eu vou falar dos dois porque a gente tem mais, a gente conhece mais. Sim. E depois, o que você sente agora que você tá aqui agora, depois do filme, depois de se ver na tela, que é uma coisa muito diferente, eu acredito. Com certeza. E o que você pretende, assim, depois? Porque agora você tá fazendo odontologia, tá de férias, eu sei, mas ainda tá no curso. Mas o que você pretende aí? Então, eu me vi muito na atuação, principalmente cinema, né? É uma coisa que eu gostei tanto quanto cantar, né? Porque cantar, aqui em Palmas, o Pedro sabe muito bem que é um pouco difícil. Ainda mais que eu canto mais pop, mais MPB, aqui é mais sertanejo. Então, eu me distanciei muito da arte, sabe? Principalmente da música, né? Pra focar mais na faculdade justamente por conta disso. E no cinema, eu gostei muito de participar. Todo o processo de preparação, de estar lá com o Guido. O Guido, assim, foi um dos personagens que eu mais aprendi, porque ele sempre esteve muito perto, né? O Davi também, eu aprendi muito com os dois. Muito, muito, muito mesmo. 100% do projeto, você está aprendendo desde o primeiro momento que você entra, no primeiro dia de preparação até o último dia de atuação. Você está aprendendo com tudo, não é só com os atores, não é só com a preparação, é com a produção, você está aprendendo com todo mundo. Coisas básicas, assim, do cinema, porque eu entrei sem saber coisas básicas, sabe? Uma coisa porque eu sou muito cabeça dura, né? Muito teimoso. Uma coisa que eu aprendi, que é extremamente básico, é simplesmente não contestar. Que é uma coisa que eu fazia. Que o Pietro sempre me encheu muito o saco. O Pietro e o Guido foi uma coisa que acho que eles tiveram dificuldade. Que eu sempre queria dar pitaco. Queria dar pitaco em roteiro, queria dar pitaco em direção. Ele falava, cala a boca, fica quieto. Então são coisas básicas do cinema que eu não sabia. Eu falava, gente, eu não sabia que eu não podia dar pitaco. E não pode, tem que ficar calado e aceitar. Mas tinha coisas que você via e você falava, nossa, não é possível que eu tô fazendo isso, né? Mas, é quieto, né? Então, você tá sempre aprendendo. Sim. Coisas pequenas, assim, você tá sempre aprendendo. Essa questão, até lembrei aqui de duas coisas bem interessantes. Primeiro, confirmar que quando eu comecei a atuar na TV foi com a Monize, tá? Que eu sei. Foi com ela, Monize. Nós dois, aí de 14 anos, fizemos um teste lá e passamos na época e fomos fazer. E a gente, nossa, nós ganhamos cachê, né? Pra poder fazer isso aqui, era sensacional. E uma coisa que foi muito legal de aprender foi a Ju Almeida. Ela foi a preparadora de elenco de um curta da Kel Ethics, que chamava Alta Noite. Então ela preparou eu e a Sabrina. Nós fizemos, quem fez a captação foi o Andrezão. Olha só, a galera. Só a velha guarda. Só a velha guarda. E era muito massa. Então, assim, foi a primeira preparação que eu tive. Que eu entendi, olha só, tem alguém que vai te deixar pronto para aquilo. Então, assim, a Ju fez isso na época. E foi uma coisa muito legal. E é isso, assim, você também vai aprendendo nesse processo para se transformar, para entender como é que é a dinâmica de um set. E era uma das coisas que eu sempre batia com os meninos. Não deixa a responsabilidade de algum problema cair sobre você. Então, decora o texto, chega pronto.
vai fazer o seu papel lá sem que a galera fale, não tá bom, vamos ter que fazer outra coisa e modificar toda a dinâmica do dia, por quê? Porque o ator não tá pronto para poder Porque ao mesmo tempo entrar. para todo mundo, né? Tá todo mundo ali querendo ir embora, todo mundo querendo descansar, então tá dependendo de você a cena, né? E a gente grava, eu acho assim incrível que a gente grava 12 horas. É uma diária de 12, não grava 12, É mas diária mesma, né? Pra todo mundo. 12 horas. E no final a gente consegue 5 minutos de Pois é. tela. E aí você imagina, o cara chega Exatamente. sem um texto decorado e aí Dá um problema. Porque, dá um problema, porque assim. o cinema, querendo ou não, cada um faz o seu. É, Mas eu acho que o nosso cinema tocantinense, eu já percebi muito de pessoal que vem de fora. A gente é muito coletivo. Tem muita gente que fala que vai do cinema de fora e faz, não, tô fazendo o meu aqui, que se lasque os outros. Uhum. Mas a gente ainda se preocupa um pouco mais com... Porque a gente quer crescer, né? sim. Eu acho que não... Mas cada um faz o seu. Então tem que tomar esse cuidado. A gente tem que tomar cuidado para não se meter no departamento dos outros. Não só não se meter, como também não atrapalhar, Sim. sabe? O departamento do outro. Tipo, eu tive um episódio do Circo dos Sonhos que o menino que era da assistência de direção, eu com o diretor do lado, eu estava com o diretor do lado, ele queria dar pitaco na atuação de uma das meninas, sendo que eu e o diretor já tinha entrado em consenso que teria que ser aquilo e que estava bom. Uhum. Aí o cara vem e fala, não, peraí, e aí? Atrasa, Quem né? confunde. Confunde a gente. Então, assim, de qualquer forma, foi uma experiência maravilhosa. Né? A gente tem esses Eu acho entraves. que toda experiência do cinema é uma experiência. Sim. Às vezes tem umas que são mais traumáticas, como diz o Ernesto. É um trauma diferente que a gente carrega do filme, de Sim. cada set. Mas eu acho que é um aprendizado. Sim. E a gente sempre sai com carga mais... Uma Sim. carga maior. E como você foi o primeiro, calma, que ainda tem mais coisa, tá? É, Relaxa. Pode vir traumas aí na frente. Acontece. Com certeza. Acontece. Nossa, São traumas prazerosos que a gente pensa assim, depois que passa, Tem fala que assim, ter. nossa. Bagagem. eu Que a gente tive- absorve. História pra Até de contar. trauma a gente absorve. muita A gente coisa. não costuma contar na frente das câmeras, mas a gente conta depois. Não, teve uma época que a gente estava lá no Boneco de Barro e o Rei. Aí o contra-regra era de fora. E aí eu entrei super empolgado para fazer a cena, né? E, pô, cadê meu negócio? Cadê não sei o que? Bicho, eu levei uma comida, um esporro E é dele. esporro. E assim, ele falou assim, você não tem que pensar nisso. Eu tenho que pensar. É minha responsabilidade. Então fica aí na sua e espera que eu vou trazer o negócio para você. Você se Tá, emociona, eu já claro. também levei um esporro Não. desse. E a gente Eu vi fica- que tinha uma mancha de água assim, eu tava do lado. E eu, como continuista, eu fui lá enxugar. A diretora de arte falou assim: isso é meu departamento, não mexe. Eu falei, desculpa. Perdão. Mas Aí é- agora, toda vez que eu vou mexer em alguma coisa de arte, eu converso com contra-regra, falo. Porque realmente é chato. Eu tô mexendo numa Sim. coisa que não é minha. Sim. Sim. Por mais que eu tenha que. Eu falo, ó, esse copo não é aí. Não, Mas e às aí eu vezes você tenho que vai falar mexer com num a negócio que é pra estar lá. Não mexe, não, entendeu? Não, mas continuidade eu tenho que Não, mexer. eu sei. Você Exatamente. tem que falar, você tem que falar, ó, cuidado, tem que montar aqui, olha isso aqui, né? Enfim. A sua Não, função, né? Sua Não, função e é às vezes, justamente como essa. eu vejo que eles estão arrumando outra coisa, eu falo, posso mexer aqui só pra colocar do jeito que tava? Pode, beleza. Então é isso. Isso. Mas porque é porque realmente a gente tem que entender. Porque às vezes a gente fala, quer ser muito proativo e acaba levando a comida de. Acha que tá ajudando, mas tá atrapalhando. né? Atrapalha. E eu acho atrapalha. que assim, uma coisa que você falou que eu acho sensacional. O cinema tocantinense ele já tem um jeito de trabalhar. Isso a gente já vê pelas equipes que se formam, entende? E é um jeito que é colaborativo. Assim, tá todo mundo, cara, você viu aquilo, tem que arrumar, tá todo mundo
segurando um na mão do outro, dando força, sabe? E eu acho que isso a gente não pode perder, porque é uma coisa muito já nossa, enraigada pela guerrilha, pela Que às vezes a gente fazia 300 funções ao mesmo tempo. Cara, eu lembro do Andrezão fazendo um documentário sobre a parada LGBT de bicicleta segurando uma câmera. De bicicleta aqui, ó, tá. E dirigindo ele. E dirigia aqui, ó, na câmerazinha, ele mesmo fazendo. E ele era o diretor do filme. Ele era o diretor, entende? Diretor de fotografia. Você vê de onde a gente vem pra onde a gente tá. Entende? Hoje ele é o dono da Super 8, que é uma das grandes empresas de cinema do Tocantins, né? Que já lançou Comedy, que já lançou Fuga, que tem trocentos documentários lançados. Então, assim, a gente vem montando uma história muito importante, muito bonita pro cinema. A Ju, que está indo já pro Quermesse, que é o segundo, né? Longa dela, que criança de raiz, que foi maravilhoso. Não tá pronto ainda, mas pelo que a gente participou ali do set, vai estar muito bom. Eu tô torcendo muito, porque assim, foi muito gostoso fazer parte do apoio. E era quase 100% tocantinense. Tocantinense. Só tinha, acho que o Matheus e a Bárbara de fora. Que são tocantinenses, praticamente, porque tá aqui o tempo inteiro. Né? Então, assim, eu acho que a gente tá fazendo um bom trabalho, sabe? Sim. E aí pega o Pietro, que tá chegando, Haru, que tá chegando, que são atores que já tem esse cuidado com a tela, entende? Que já vem dessa cultura mesmo do TikTok que seja, mas já sabe se portar diante da câmera. E isso ajuda muito, ajudou vocês pra caramba na preparação. A gente vai formando um mercado, um polo, que é o que a gente está querendo, né? Um polo de audiovisual no Tocantins. É justamente por isso que a gente tem esse podcast também. Eu acho sensacional. Porque o podcast é para justamente mostrar, olha, para Ju, tem um Pietro agora que é novo. Mostrar novos talentos. A Laís veio aqui também, que está começando. Sim. Então, são coisas que a gente tem que fomentar, porque o cinema tem que ter. De onde começa? Por isso que eu gosto de fazer a pergunta, como você começou? Porque de onde começa? Para onde vai? É uma teia, né? Tá todo mundo conectado. Não, e não é aquela coisa de ficar só aquelas pessoas que costumavam fazer antigamente, só elas que vão fazer. Não, tá abrindo espaço. Temos pessoas talentosas para isso. Sim, muito. E eu acho que, assim, por exemplo, programas como esse e discussões como essa, tipo, Gabriel Dias, você assistindo isso, eu quero te dizer um negócio. Você podia montar uma coluna de crítica pesada. Eu quero alguém para criticar firme, assim, porque a crítica também ajuda a gente a alavancar. Tem o Sinopse, né? Que é da Carol. Da Carol? Isso é a Carol, cara. Carol também. Carol tá fazendo um trabalhão. Maravilhoso. Inclusive, hoje saiu a sinopse do Intramas. Tá linda. Aí. Então, assim... Sinopse não, a crítica no Sinopse do Intramas. Isso ajuda a gente a alavancar o assunto, sabe? Aqui dentro, pra gente entender como é que funciona, como as pessoas estão se comportando. Movimentar, né? Se movimentando diante do audiovisual, que já é um movimento muito grande, né? Então, assim, eu que vim lá de 99 e tô... Tu contou, pô. 99, eu cheguei no... Pra quê? Faz as contas aí, deixa o povo... Calma, vazou. Eu não comecei com ele não, tá? Que vejo desde 99 a coisa acontecendo, cara, é uma... absurdo diferente. Isso vem antes disso, né? Vem muito antes disso. A Eva veio antes aí, ó, ela tá... O André veio antes, né? A Ju veio contar como foi que ela começou, a Muniz também. Então... E agora, por exemplo, assim, a gente até fala, a Laís comentou isso, que quando ela começou foram... E eu também. Dela, eu acho que foram 7 filmes direto. Ela começou no meu e, de repente, já estava no 7º. Eu comecei no Intramas ano passado, ano retrasado, querendo voltar para 2025. Comecei no Intramas, também foram 7 filmes. Então, a gente começou no momento
positivo. Sim. Agora vocês ainda tiveram que ralar pra caramba. Muito. Nossa, assim, ver o que eu vejo, tipo, Justino lançando, a Claudinha lançando, André lançando, Ju lançando, sabe? Hélio, cara, o Hélio fez dois ano passado. Foi um atrás do outro, entendeu? A Cleudinha fez a preparação para ele, sensacional. Então, assim, é coisa pra caramba rolando, né? Rolando. E aí você fala, caramba, quando é que a gente teve tudo isso, né? E que isso não acabe. O Arte Palco fez o Circo dos Sonhos, né? Então, assim, coisas acontecendo. A gente tá tendo profissional bom pra caramba. Muito, não tem como dizer que não. Muito. A gente tem fotografia, a gente tem maquinaria, a gente tem som direto, produção, assistência de direção. A gente já tem tudo isso aqui. Aí conte, eu nem falo que a gente já falou tantas vezes. Mas, preparador de elenco. Entendeu? E os atores estão ficando cada vez mais profissionais. Porque tudo bem, Cleudinha e Iva e Magna, elas estão praticamente em todos, né? Não, Figurinhas carimbadas. O trio famoso. Tinha que chamar elas aqui. Não, o trio, não pode ser só duas. Não tem como. Se eu chamar as três aqui, eu não... Vai durar 3 horas. A Trindade. A Trindade. Vai durar 3 horas. Não tem como chamar as 3 juntas, não. Impossível. Acho que vou ter que... A Cíntia também, né? Sim. Então, a gente vê assim, elas estão... Geralmente elas estão sendo chamadas, mas é tão bom ver cara nova também. Sim. E ver pessoas que estão se estruturando também, como o Italon, que foi o último episódio. O Italon tá fantástico no apoio. Tá fantástico no Match, que são 2 produções totalmente diferentes. Fantástico no da Claudinha também, que ele participou. Não, eu mandei mensagem para ele falando assim, cara, o que você fez foi fora do seu padrão, né? Assim, daquilo que você vem fazendo. E você arrasou no Match, ficou super psicopata mesmo. Então, é um negócio muito legal de ver que, querendo ou não, o cinema ele já vai te trazendo para novos desafios também, né? Acho que essa coisa de ter caras novas, atores mais bem preparados, igual agora o Pedro, meu filho, fez o Insolação com o Nival. E teve o Ivo também, a Gandra, né? Que estava junto, né? O Ivo e o Pedro eram... Mesmo personagem. Mesmo personagem em tempos diferentes. E a preparação foi toda feita online. E ficou ótimo. Eles deram muito certo. Não, eu fiquei... Quando eu vi isso em tela, eu falei assim, caramba, papai consegui. Babei legal. Isso que você falou de caras novas, é muito interessante também para os atores, porque às vezes a gente acha que não tem, né? A gente acha que são só aqueles, mas às vezes é a falta da descoberta, né? De tentar trazer pessoas novas. Porque, assim, eu nunca me imaginei atuando assim, sabe? Fazendo um filme... Então, acho que é muito importante trazer, né, novas pessoas, porque às vezes pessoas que já são até mais velhas, que têm um talento escondido extraordinário que às vezes a gente nem fica sabendo, né? Não é usado, né? Não é usado, porque às vezes fica só aquelas mesmas pessoas, e aí impossibilita de trazer outras novas pessoas, assim, que podem aprender muito bem, né? Porque... A gente vê isso em questão de qualquer área da arte, né? Na dança, aquela pessoa que dança super bem só dentro do quarto dela, né? Uhum. Pessoas que cantam extremamente bem, mas não tiveram oportunidade de pisar num palco por conta de vergonha, né? De não ter alguém para trazer. Atores também, né? Atores novos que às vezes está dentro do quarto, você não sabe, mas ele tá ali preparado, sabe? Quer dizer, esperando para ser preparado. Não, e ter essa oportunidade, tá se testando, né? Tá se testando, eu acho que é importante. Eu acho que quando a pessoa olha e vê a possibilidade, é melhor. Porque na época que a gente começou, a gente olhava e não tinha oportunidade. Eu não via oportunidade de trabalhar no cinema. Planta a semente do talvez, né? Exato. Talvez, pode ser que dê certo. Será se eu posso? Não, você tem que ir para São Paulo. Você tem que ir para fora. Você só vai ser artista se você for para fora. Lá você vai ser só mais um. Aqui você pode ser grande. E eu acho que a gente tem que... Não, pode fazer curso, não tem problema. É isso que eu ia falar. A gente pode ir fora, vai lá, né? Eu mesmo fiz curso da Fernanda, da Fátima Toledo, da Fernanda Martinez,
que dá aula demais, né? Que é uma técnica fantástica, para poder me aprimorar. E aí eu vejo que às vezes a gente fica muito nessa, assim, não vou gastar dinheiro com isso, não vou... Cara, tem que se aprimorar, tem que fazer... Estudar é sempre importante. Você não vai pegar um livro só, alguém para te instruir é importante, alguém que vai falar assim, cara, vai lá, mexe aqui, ajusta ali. E outra, sempre tem novas situações, tecnologia vai mudando, vai pegando, vai tendo... A atuação até que... Técnicas novas. Então, sempre igual, continuidade, eu já tô defasada, porque eu fiz um curso agora em novembro de continuista, só que online. Gente, falei, meu Deus, tem tanta coisa que eu posso fazer, tanto programa. Olha, você acabou de falar, olha... Curso online, gente, tá? Sim. Mas para atuação tem. Eu e fiz é uns bom, já. E é bom. Eu não... fiz na pandemia, que é muito bom. Bom pra caramba. Então, assim, é isso. A gente precisa se aprimorar o tempo inteiro. Não pode parar e achar que, eu já sei. Eu já sei, né? Eu fiz um curso e já tá bom. Não tá. Não adianta. Olha, eu tô fazendo... que parte da preparação que a gente fez no filme foi online. Foi. E teve muito avanço. E aí, quando chegou... Até para entender o roteiro. A primeira parte da preparação é você entender o roteiro. Entender o roteiro. Às vezes conhecer os colegas também, que é uma coisa extremamente importante. Tudo. Começar a se afinar. É isso. É como outra profissão qualquer. Eu tô na medicina agora, né? Tô fazendo faculdade. E aí, de novo, depois de umas idades. Novinho. E aí... tem que fazer curso para se aprimorar. Você está na odonto, você vai ter que fazer curso para aprimorar. Então, pô, na atuação também. De estudar. Se a gente quer ser um bom profissional, a gente nunca para de estudar. Ponto. É isso. Uhum. Gente, estamos chegando ao fim. Não. Passou tão rápido. O povo fala pouco. Tanta coisa para falar também, né? É porque a gente Assunto gosta. Que não termina. Uma coisa que eu percebo muito, que do pessoal que trabalha no cinema tocantinense, daqui mesmo, é que a gente gosta. A gente tem que gostar mesmo para A aguentar. gente gosta. Tem muita gente que vem, não, tem um cachê, tal, não sei o quê. Não, a gente faz porque a gente gosta. A gente ama estar ali. E eu acho que é por isso que está crescendo tanto. Porque quando a gente faz uma coisa que ama, que todo mundo quer que o filme dê certo, que não fique um filme cagado, eu acho que funciona. Mas vamos lá. Considerações finais. Vocês querem falar alguma coisa? Vocês querem dar dicas ou, sei lá, comentar alguma coisa que você vivenciou, que você queira falar? Você e você? Você eu sei que vai falar. Eu vou falar mais... Eu tenho que ter que tomar cuidado, né? A pessoa veio com sede. Parece que estava com sede. Então, eu queria mais agradecer mesmo. Muito obrigado pelo apoio de vocês, né? Em todos os quesitos, né? O Pietro é uma das pessoas que mais me apoiou nesse filme, que acreditou, né? Que tem que acreditar no processo. Qualquer coisa que a gente faz na nossa vida tem que acreditar no processo. Porque de início você fala, será que vai dar certo? Aí no final acaba dando. Exatamente. Parabenizar aqui por essa estrutura incrível, muito boa mesmo. Obrigada. E agradecer alunos, né? É isso. Muito obrigado. Eu acho que eu estou super feliz com o que a gente está vivendo no cinema hoje aqui no Tocantins. E só tenho a agradecer. Tem muita gente que eu teria que agradecer se eu fosse falar sobre cinema, né? Desde lá do início até hoje, né? Como os amigos mesmo. Pessoas que viraram grandes amigos. E acho que de tudo... O que faz o cinema é o coletivo. São essas amizades. Sim. E quanto mais a gente estiver aberto para poder trocar, para poder estar em contato uns com os outros, mais a gente vai construir uma estrutura sólida para a gente criar um mercado mesmo de audiovisual em Palmas. No Tocantins como um todo, porque Porto Nacional, Araguaína... Né? Tudo tão isso. Bom ver, né? Nossa, tá tudo... Natividade que o Hélio Natividade, tudo isso tá fomentando e fazendo o Tocantins explodir daqui para fora, né?
Em Tramas, no Bogura. Então, no olha só Bangladesh. que doideira. Maravilhoso isso, entendeu? Tem muita coisa pra acontecer ainda, né? Tem muita, vixe. Tem. Muita coisa. Se Deus quiser. Vamos pra frente. É isso aí. E parabéns pelo Dicas da Gabi, porque para mim eu acho que é uma questão essencial a gente ter programas nesse sentido, como Sinopse, como você colocou, que tenham críticas que levem a gente e fomentem a discutir, a conversar, a trocar, as pessoas E verem ver onde a isso. gente pode melhorar também. Isso, e a galera vê que tá acontecendo, entende? Tá acontecendo alguma coisa. Trazer visibilidade, né? Vai no cinema, vou lá na estreia, eu quero ver, né, o que tá rolando, quem é que fez, quem é fulano, quem é ciclano. Eu não vou rico. mentir, quando eu vi, nesse final de ano, a gente teve 3 pré-estreias, vamos dizer, né? Que foi o do Em Tramas, que a sala estava lotada, foram 2 sessões lotadas, foi lindo de ver. Foi. E tava um filme lindo também. O Circo também, foram 2 sessões, que foi uma aqui em Palmas e outra em Araguaína. Tava lotado. Lotadíssimo. Lotado. E o Match também Tava lotado. tava lotado. E assim, as pessoas estão querendo ver. Sim. E as pessoas estão querendo... Vamos continuar vendo, gente, por favor. Nosso cinema precisa disso. A gente precisa de ser visto. Não é só ser feito. As pessoas têm que conhecer também. E não ter medo que a gente está produzindo sim coisa de qualidade, Sim. entendeu? A gente está fazendo coisa de qualidade e que é para alcançar vocês que estão aí em casa para ver. Não, e outra, tem aquela situação. Ah, não gostei. Gente, ok. Todo mundo pode não gostar de alguma coisa. Assim como você assiste filme, sei lá, estadunidense, que é uma bosta e você pode não gostar. Ou Sim. então, pra mim, é uma bosta. Pra você é ótimo. Então, a gente tem que pensar isso. Uma fala do Glauber Rocha, né? Falando assim, assistam cinema brasileiro e não deixem as crianças assistirem Superman. Adoro. Eu vi isso aí esses dias atrás. Porque é um negócio importante, você tem que se ver na tela. O brasileiro tão precisa se bom, ver na é tão tela. bom. Entende? É isso. Não, na hora que eu vi o Agente Secreto, eu vendo aquelas Eu coisas... ainda não assisti, eu quero assistir. Não assistiu? Não. Nossa, vale a pena. Vale muito a pena. A gente assistindo aquelas coisas pequenininhas do Brasil, eles saindo na rua, que tá no carnaval, aquela loucura. Eu falo assim, nossa, que coisa boa a gente se vê, né? A gente Porque, Sim. tudo bem, a gente tem o eixo Rio de São Paulo, que fazem filmes fantásticos, ainda estou aqui, está aí para isso. Mas quando a gente vê uma coisa que é mais próxima, não tão próxima nossa, mais próximo, que a gente pensa assim, interior está sendo visto também, né? Então, eu fico feliz. É isso. Eu também. Viva o cinema nacional! Eba! E amanhã vamos ter indicações. Será que o Brasil vai? Ai, meu Deus. Amanhã, né? Dia 22, mas o nosso episódio vai dia 28. Golden Globe tá aí, né? O Golden Globe, a gente Já ganhou 2. conquistamos. 2 numa noite só. Que é uma janela muito grande. Melhor ator e melhor filme internacional. E eu não sei não, poderia ter merecido o melhor filme. Olha, eu tô achando. Né? Mas é uma janela muito grande pro Mas aí pro é muito, pedir muito. Nesse clima que estamos vivendo, Eu né? acho que é pedir muito. Geopolítico. É. A gente vê o Critics, né? Toma aqui seu prêmio. Hã? Ridículo aquilo ali. Exatamente, aquilo foi Triste. Mas vamos lá, vamos com fé. Viva o cinema nacional, viva o cinema tocantinense. Muito obrigada por terem vindo, por terem aceitado fazer esse bate-papo aqui comigo. Eu gostei muito de trazer essas 2 gerações aqui. Né? De Pietros. De Pietros. Chuti. Não, e o Fernando, meu irmão que tá bem ali atrás, ele virou assim, meu Deus, eu nunca vi 2 Pietros no mesmo lugar. Nem eu, velho. Eu fui ver agora. Né? E um 2D ainda. Imagina na minha época, era pouco provável ter um Pietro. É. Não, mas Ainda com agora... 2D aí. Exclusivo. Gente, muito obrigada mais uma vez. Obrigada por ter assistido e até o próximo episódio. Até mais.